Olá, boa noite. Bolsonaro flexibiliza Código de Trânsito. Senado aprova projeto que antecipa feriados para segunda-feira. Hoje, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Iniciativas empresariais e individuais são reconhecidas pela Prefeitura de Uberlândia com a entrega do selo Amigo do Meio Ambiente. Nos estúdios, especialistas analisam as principais pautas da agenda ambiental na esfera local e internacional. O Jornal da UFO está no ar. O presidente Jair Bolsonaro quer dobrar o número de pontos de infrações de trânsito para que motoristas percam o direito de dirigir. Ele foi mais uma vez à Câmara para entregar um projeto de lei que altera as regras da carteira de habilitação. Veja na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro entregou o projeto de lei com as mudanças na CNH ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Entre as alterações propostas estão: aumenta de 20 para 40 pontos para suspender a carteira de motorista, amplia de 5 para 10 anos a validade do documento e acaba com a exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais. Um projeto que mexe com todo mundo. Aqui, quem não dirige é dirigido. Quem não conduz é conduzido. Vamos rapidamente criar uma comissão especial para que no prazo mais rápido possível, 30, 40 dias, estourando, e dar uma satisfação também num tema que certamente aflige aí milhões de brasileiros. Eu acho que é um projeto extremamente importante, estamos desburocratizando. No Twitter, o presidente da Comissão Especial da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, escreveu: depois reclamam quando digo que o presidente Bolsonaro não tem noção de prioridade e do que é importante para o país. Enquanto estamos num seminário sobre reforma da Previdência, ele está vindo para a Câmara apresentar PL que trata de aumentar pontos na carteira de maus motoristas. Também aqui na Câmara, o ministro Paulo Guedes, da Economia, foi recebido por deputados da Comissão de Finanças e Tributação para explicar o impacto financeiro da reforma da Previdência. E como em outras ocasiões, as discussões foram acaloradas. Vamos tentar não repetir o show, vamos fazer o trabalho direito. Perfeito, já pedi desculpas. Estamos em casa? Vamos embora. Eu não tenho como responder coisa assim, entendeu? Vocês têm que pensar um pouco antes de fazer essas ofensas. Eu sou inocente, o senhor geriu um fundo. Para concluir. O senhor faz acusação infundada. O senhor perde o respeito. A senhora disse que não sabe onde eu ando. Eu estou dizendo que eu não sei onde a senhora anda. Depois, com os ânimos mais tranquilos, Guedes afirmou que se a reforma da Previdência não estivesse em análise no Congresso, o Brasil estaria em uma crise ainda maior. E afirmou que a receita para superar a atual situação passa pela capitalização da aposentadoria, onde cada um fará a própria poupança. Quando um país faz um sistema de capitalização, ele cresce tão rápido. Quando ele fica rico, ele sempre pode pegar o regime de capitalização dele e falar assim: vocês estão ganhando pouco? Então, nós vamos aumentar. Nós somos solidários. Guedes também anunciou como pretende reduzir a máquina pública, além de suspender os concursos públicos para servidores federais. Como 40% ou 50% vão se aposentar, vai haver uma reforma do Estado natural. Essa turma vai sair, você vai digitalizar, nós já estamos fazendo várias reformas. Eu acho que quem vai permitir uma reforma do Estado a nível de estados e municípios vai ser o Pacto Federativo. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou um projeto que antecipa para segunda-feira os feriados que caírem nos demais dias da semana. No ano que vem, por exemplo, o feriado de Tiradentes cai em uma terça-feira, então seria adiantado para o dia anterior. O projeto foi apresentado pelo senador Dário Berger com a justificativa de evitar a redução do número de dias úteis no meio da semana. Agora, uma notícia local. Hoje foi lançada oficialmente a Semana do Meio Ambiente, com diversas ações promovidas pela Prefeitura de Uberlândia. As atividades começaram no último domingo e seguem até o dia 9. Confira. Falar
Falar de meio ambiente. Esse foi um dos pontos principais do evento, que teve como objetivo promover palestras e oficinas abertas à população. Essa ação fez parte da programação da Semana do Meio Ambiente, que começou no último domingo. Para que a gente consiga a participação do maior número de pessoas nessa missão que é proteção do nosso meio ambiente, proteção e cuidado com o nosso meio ambiente. E hoje nós estamos aqui numa empresa que está fazendo um trabalho muito importante, que tem essa linha de socioambiental, inaugurando um espaço importante para a educação ambiental em parceria juntamente com o próprio município, plantar ideias e criar novos hábitos nas pessoas com a participação de todos. O Centro de Educação Ambiental está dentro de um aterro industrial. É um projeto de parceria público-privada em favor de uma cidade mais sustentável. Hoje nós estamos vendo um espaço para que nós possamos nos conscientizar através de ações positivas com o meio ambiente. E nada mais justo como o dia de hoje, com a nona Semana do Meio Ambiente, combate a queimadas, ações de limpeza em córregos, cachoeiras, represas, palestras onde a gente vê o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Na manhã de quarta-feira, a Prefeitura de Uberlândia inaugurou um espaço socioeducativo ambiental e de sustentabilidade. E à tarde, várias pessoas receberam uma homenagem, todas elas que fizeram bem para o meio ambiente. Essa homenagem ela é muito importante para o Corpo de Bombeiros, mas vale ressaltar que nós sozinhos nós não conseguimos fazer nada, né? Então o envolvimento de todas essas instituições é muito importante, né? Nós vamos começar aí agora um trabalho de conscientização da população, alertando que nós estamos em período seco, né? Propenso a queimadas, né? O major e subcomandante do Corpo de Bombeiros disse que as pessoas ainda precisam dar mais atenção ao meio ambiente. Infelizmente nós precisamos reforçar mais, né? Nós tivemos aí anos difíceis, com várias queimadas na região, né? 2018 foi o pico na nossa região aqui, teve muita queimada, então nós vamos começar um trabalho sério, né, agora para reduzir esse índice em relação ao ano passado. O Jornal da UFO de hoje será dedicado a refletir sobre o meio ambiente e práticas sustentáveis. Para isso, convidamos para conversar o professor Cláudio de Mauro, que é do Instituto de Geografia da UFO. Boa noite, professor. Boa noite, uma satisfação estar com vocês de novo. Que bom, igualmente. E também o Bernardo Giacomini, que é empresário e especialista também em gestão ambiental. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês todos. Gostaria de começar agora, já que a gente viu na reportagem de ações, início da Semana do Meio Ambiente e Dia Mundial hoje, nessa data específica. Mas, professor, temos motivos para comemorar o meio ambiente? Você começou fazendo pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Temos motivos para comemorar? Olha, nós devemos lembrar que recentemente houve uma reunião com 8 ex-ministros do meio ambiente a respeito do desmonte do Ministério do Meio Ambiente. Porque o que aconteceu durante esses primeiros períodos do ano de 2019 é uma tentativa, em primeiro lugar, de acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele ia acabar. Chegaram a comentar de extinguir o Ministério. Mas depois mantiveram um ministério que é oco, só tem a casca. Porque, veja, tirou a Agência Nacional de Águas do Ministério, né? Reduziu o número de responsabilidades, de impactos que poderiam acontecer tanto no fornecimento de licenças, como também no que diz respeito às inspeções e às fiscalizações do IBAMA. Por exemplo, aumentou drasticamente a destruição da floresta amazônica. A floresta amazônica está sendo reduzida a praticamente nada. Então, isso tudo é muito complicado. E nós tivemos também o caso de Brumadinho, que nós não podemos nos esquecer. Nós temos tido rompimento de barragens e ameaças de novos rompimentos de barragens. Então, isso tudo nos deixa muito preocupados, juntamente com uma questão que é gravíssima, que é a questão de autorização, de utilização de mais agrotóxicos. A água dos nossos municípios, a água que a gente consome, ela está cada vez mais contaminada. Então nós temos esses problemas para serem analisados. Agora, de alguma maneira, o que nós temos a comemorar é que a sociedade está reagindo. A sociedade brasileira não está silenciosa, foi para as ruas para discutir a questão da educação, a questão da previdência, que apareceu hoje aí nesse relato que foi feito por vocês agora há pouco, que é drástica, porque se você reduz o ganho das pessoas, ainda que seja através da aposentadoria,
essas pessoas vão ser obrigadas a adotar determinados tipos de motivos e de comportamentos que geram impactos ambientais. Por exemplo, o aumento de pessoas cozinhando utilizando lenha. Né? Por conta do aumento do gás. Do gás. Né? Bom, agora eu quero ouvir o Bernardo também sobre essa visão, dessa data tão expressiva que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E também, Bernardo, gostaria que você falasse se você vê, de que forma você vê as iniciativas público-privadas, em alguns momentos, elas podem colaborar para melhorar essas ações, né, que visam a preservação do meio ambiente. A questão ambiental ela é muito ampla. Se nós formos alongar o debate, nós vamos discutir até o degelo aí da Antártida. Sim. Mas a iniciativa privada, que é a área que eu atuo, a sociedade, como mesmo disse o professor Cláudio de Mauro, a sociedade, o cidadão privado, as empresas e as pessoas no dia a dia têm procurado achar caminhos para sanar algumas questões ambientais. E uma das principais que tem aparecido ultimamente é a questão do resíduo, do lixo e do plástico nos oceanos. É já reconhecidamente um problema global que já está incomodando as pessoas. Então as pessoas começaram agora, recentemente, a deixar de comprar canudos, deixar de comprar excesso de plásticos e materiais de plásticos. Na cidade de Uberlândia, a gente tem um sistema de coleta público eficiente, a contento, e nós temos também a ação privada dos condomínios, dos grandes geradores aí de resíduos comerciais que já têm que achar os seus caminhos, não depender tanto do público e achar caminhos com parcerias com o privado, para aí aumentar também aí a questão da reciclagem, do reaproveitamento de materiais. Eu vejo de uma maneira positiva algumas ações locais. Com relação a temas globais, eu vejo com muito receio. A gente tem aí todo o empresariado brasileiro, eu atuo na área há exatamente 9 anos. Todo empresariado brasileiro foi tomando um caminho, o produtor rural se adequando com a questão das reservas legais, das áreas de proteção, com a questão do resíduo, do lixo, e de alguns meses para cá a coisa toda começa a voltar. Eu encaro que para o empresariado brasileiro é um retrocesso o que está acontecendo aí e, por conseguinte, a comunidade, o cidadão brasileiro também vai sofrer com isso. Mas olha só, agora a gente vai ver um exemplo a ser seguido. O famoso fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, e a sua esposa, a Lélia, resolveram replantar uma floresta inteira. Em 1998 foi plantada a primeira semente por Salgado, mas para a iniciativa crescer foi preciso contar com o apoio de mais pessoas. Então surgiu a ONG ambiental Instituto Terra. O resultado desse trabalho se concretizou no plantio de mais de 4 milhões de árvores de 293 espécies. E você? O que você tem feito pelo meio ambiente? A nossa reportagem mostra agora exemplos de iniciativas que acontecem em Uberlândia, com foco na preservação ambiental e sustentabilidade. Cuidar da nossa água, evitar o descarte incorreto de lixo e se preocupar com nossa natureza. Ações do nosso dia a dia podem contribuir para uma cultura sustentável. Mas tem gente que sente vontade de fazer muito mais pelo meio ambiente, como a Rafaela, que faz parte do projeto Amigos da Cachoeira, um grupo de voluntários que se reúne pelo menos um final de semana por mês para cuidar das cachoeiras de Uberlândia e região. O projeto nasceu do incômodo com a poluição em volta destes locais. Atualmente está indo cerca de 10, 15 pessoas em cada ação. Ajudar a gente a recolher o lixo, a colocar as placas, que a gente faz as placas com pallet, a gente reaproveita pallet e faz as placas educativas. E depois a gente faz um bate-papo com eles sobre o que eles esperam da atividade, para conscientizar eles e tal. E posteriormente a gente pega esses lixos e descarta corretamente em algum centro de reciclagem. Quanto mais fácil o acesso da população à cachoeira, mais lixos são descartados. Rafaela conta que a cachoeira onde a maior parte dos resíduos são encontrados também é a reserva de água mais importante da região de Uberlândia. Nossa água vem do Sucupira e do Bom Jardim. Se a gente não cuidar dela, da onde que vai vir nossa água?
No momento eles estão construindo a captação de água lá no Capim Branco, mas vai demorar ainda alguns meses ou ano para poder concluir. Então a gente tem que cuidar das nossas nascentes e na nossa cachoeira e no nosso reservatório de água. E por falar em lixo, esse tambor aí é uma ideia para reaproveitar latinhas de bebida que poderiam ser jogadas fora. Leonardo foi quem desenvolveu o projeto Tambor Sustentável, a massa que é massa, que existe há 3 meses e tem uma parceria com outro projeto social do Rotary Club de Uberlândia. Segundo ele, 1.000 quilos de latinhas recicladas equivalem a 5.000 quilos de bauxita poupável na natureza. Então eu resolvi criar esse projeto aqui, em parceria com um projeto social do Rotary, que é o Banco de Cadeiras. Todas as latinhas coletadas aqui nos tambores, eu faço a doação do lacre para o Rotary, para estar trocando em cadeira de banho, cadeira de rodas e muletas. 10 estabelecimentos da cidade já aderiram ao tambor, além de ser utilizado em eventos. A ideia tem agradado e a perspectiva é expandir o projeto. Eu visito cada estabelecimento, que eu vejo que eles têm consumo de latas de bebidas, e a grande maioria do pessoal adere à ideia. Pede, faz encomenda, fala que tá ok, pode levar o tambor lá para o seu estabelecimento que vai dar tudo certo. Quanto mais parceiros eu tiver, mais latas eu coletar, mais eu vou poder ajudar com esse projeto social do Rotary aí. Substituir os canudinhos de plástico pelos de papel. Essa é uma das ações implementadas no restaurante do Fábio há 1 ano. Mesmo assim, o canudo não fica mais disponível no suporte das mesas e, se o cliente quiser usar, pode pedir. Outra adaptação foi o copo de polibicarbonato no lugar do de plástico. A vantagem é que eles são reaproveitáveis, mais resistentes e também geram economia para o estabelecimento. O restaurante também utiliza energia solar e está tentando substituir os copinhos de café pelas xícaras. Porque hoje não é uma questão de modismo, é uma tendência mundial as empresas se preocuparem com seus resíduos e com o meio ambiente. Então nós precisamos também conscientizar nossos clientes de que práticas individuais e coletivas são muito importantes. O empresário destaca que a maior parte dos clientes recebeu bem as mudanças, mas também tiveram os que estranharam. Toda mudança causa impacto. Então, em alguns clientes foi extremamente positivo, aqueles que já têm um viés ambiental, porém outros nos questionaram sobre a questão da higiene, da durabilidade. Mas, de maneira geral, nós sempre tivemos um retorno muito positivo. O Fernando vai ao restaurante com frequência e aprovou as atitudes mais sustentáveis do lugar. Falando aqui como cliente, frequentador do restaurante, o que eu observo, entendendo essa questão de uma forma mais ampla e compreendendo que cada pequena atitude, cada gesto, num fluxo muito grande como eles atendem, pode gerar um impacto significativo. Falar sobre preservação ambiental é fácil, difícil é colocar em prática, não é mesmo, professor? E aí, como a gente viu aqui, iniciativas individuais, coletivas, e aí eu gostaria que o senhor falasse para a gente também como o poder público é fundamental e importante para incentivar e apoiar ainda mais ações como essa. Olha, eu reconheço o Fábio Bortolucci, é o nome dele, ele fazendo um belo trabalho, os meninos trabalhando na cachoeira, o aproveitamento das latinhas, isso tudo tem importância, tem impacto, E precisa crescer, nós temos que ter cada vez mais atividades como essas e reconhecidas pela sociedade. O poder público tem que acompanhar, tem que mapear onde é que essas atividades boas são desenvolvidas. Como é que ele pode estimular a existência de outras ainda com maior intensidade. E tomar atitudes, sob o ponto de vista legal, por exemplo. A questão da expansão urbana, a questão dos parcelamentos de solo que nós temos na área urbana, isso tudo não pode atender só o interesse privado, das construtoras, e consequentemente dos donos de terra. Tem que pensar na questão ambiental, estabelecer normas de aproveitamento de áreas. E como vimos, a não fiscalização, principalmente das mineradoras em Minas, há mais de 3 anos, a gente sofre ainda com as consequências dos impactos ambientais em Mariana, agora recentemente em Brumadinho, e a gente
parece que há ainda uma certa flexibilização do controle, da fiscalização. Isso, né? A não fiscalização, na verdade, é um projeto de governo. Infelizmente, os governos não criam uma estrutura nos seus organismos que precisariam ser de funcionários treinados, com um número maior de pessoas para poder executar o trabalho, mas isso tudo não é valorizado pelas estruturas de governo. Isso eu estou dizendo no âmbito federal, estadual e municipal, não se localiza em apenas um setor. Porque, na verdade, não há interesse em fazer efetivamente uma fiscalização, porque isso implica em embates. Né? Muitas vezes os prefeitos e vereadores são eleitos com apoio financeiro desses setores. E com isso, então, eles têm dificuldade de fazer uma fiscalização mais implementada. Precisa haver uma nova política, compreender que o tema ambiental exige efetivamente a presença e a participação coletiva da sociedade, democratizar as relações sociais. O Bernardo estava dando alguns exemplos aqui que mostram justamente a qualidade do trabalho que ele desenvolve e que certamente vai ter impactos muito significativos nesta geração e nas futuras. Nós temos que construir uma outra forma, uma outra cultura de enfrentar as relações sociedade-natureza. Bernardo, nesse sentido, esse mercado de empresas que atuam com gestão ambiental, você tem visto um crescimento não só de novas empresas, mas também do mercado na demanda de serviços de gestão ambiental? Tenho visto sim. O município de Uberlândia ele tem uma legislação municipal bem interessante para o empreendedor. A cidade de Uberlândia ela favorece o empreendedorismo. Então você tem hoje legislações municipais que já existem há algum tempo, mas começaram a ser cobradas e efetivadas. Por exemplo, geradores comerciais acima de 200 quilos por dia já tem que dar a questão do tratamento do seu resíduo até o ciclo final do produto. Então, desde da fabricação, do consumo do produto até o final. Então ele tem que ter essa linha. E ele tem que dar a destinação correta, não mais depender do serviço público. Isso é um passo muito grande para que o próprio poder público possa atender realmente quem precisa, o cidadão que está lá embaixo, pagador de imposto, que está até mesmo mais carente, que necessita mais de um serviço. Então, a gente tem visto na cidade de Uberlândia um movimento na questão dos resíduos comerciais e inclusive dos resíduos residenciais. Grandes condomínios hoje, por N questões, são pontos localizados de geração de resíduo, precisam da retirada diária do resíduo para o aterro municipal, precisam da gestão dos recicláveis diariamente. Então, se o poder público ele oferece um serviço com menor frequência, o condomínio ele já está buscando também outros tipos de soluções. E se é um público que pode pagar, por que não? Esse é o empreendedorismo que gera emprego, que movimenta toda uma cadeia com a questão dos recicláveis e outros produtos aí que a gente pode colocar aí de volta com a logística reversa, com a questão da reciclagem e tudo mais. Bom, daria para a gente falar de iniciativas positivas no mercado nesse sentido. A gente volta a falar sobre esse assunto. Agora, veja como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades de Minas nesta quinta-feira. Em Uberlândia, o tempo deve esfriar. A temperatura mínima prevista é de 11 graus e a máxima de 23. A quinta-feira vai ser predominantemente ensolarada em Monte Carmelo. Por lá, a mínima fica em 12 graus e a máxima em 23. E também tem sol em Patos de Minas, apesar das temperaturas baixas. Os termômetros podem apontar mínima de 11 graus e máxima de 23. Em Ituiutaba, as temperaturas variam entre 11 e 26 graus. A probabilidade de chuva é mínima, de apenas 5%. Em Uberaba, o dia também deve ter sol. As temperaturas variam entre 11 e 23 graus. Conheça agora as ações desenvolvidas pela UFO em relação à gestão ambiental. O repórter Júnior Caritel conversou com o diretor de sustentabilidade. Então, confira. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Bom, a UFO tem se preocupado bastante com a questão ambiental. Para isso existe também a Diretoria de Sustentabilidade. Para falar um pouquinho sobre isso, eu vou conversar agora com o Nelson Barbosa, que é diretor da Diretoria de Sustentabilidade, para explicar para a gente como funciona. Bom, Nelson, explica para a gente qual é o principal papel da diretoria.
A diretoria ela foi criada em 2011. O objetivo dela é minimizar os impactos da ação da instituição e também inserir na instituição tanto ações como programas voltados para a sustentabilidade. Você falou dessas ações, quais são as principais ações existentes na diretoria? Olha, a principal linha de atuação hoje é principalmente gestão de resíduos, que é o que gera mais impacto. Então hoje a universidade ela faz destinação ambientalmente adequada de todo material biológico infectante, perfuro cortante, carcaça de animal, resíduos químicos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Então todo esse material tem destinação ambientalmente adequada. E nós temos também a coleta seletiva solidária, que parte do nosso material é destinado para as cooperativas, que são contratadas pela instituição. E aí nós temos, além do aspecto ambiental, né, de você reduzir o volume de material que você manda para o aterro, você tem a questão da renda que é gerada para essas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, em cooperativas, mas também tratando isso com muita dignidade. A universidade ela é acho que um dos únicos órgãos públicos do país que remunera para esse serviço. E também você tem a questão econômica de reinserção dessa matéria-prima na cadeia produtiva. Nós conseguimos ano passado um projeto de eficiência energética na CEMIG. Nós conseguimos uma dotação de 3.700.000, que vai ser executada esse ano. Já agora, na segunda quinzena de junho, nós vamos fazer toda a troca de iluminação do Campo Santa Mônica. Então toda a iluminação interna e externa vai ser trocada, tudo por LED. Só nesse projeto nós estamos com uma perspectiva de redução de 20% no consumo de energia. Né? Um outro projeto que nós estamos também tentando fazer captação externa é uma chamada pública para a coleta seletiva solidária. Nós percebemos hoje que nós temos uma carência muito grande de quantidade e qualidade de lixeiras de coleta seletiva. Então existe uma contaminação muito grande, as pessoas ainda não entendem. Nós não temos um volume adequado e nem a lixeira ela é adequada para coleta externa. Então a gente está organizando soltar agora uma chamada pública, nós vamos também captar recurso externo para poder investir nessa área. Isso mostra a preocupação que a instituição tem com a questão de sustentabilidade e isso, ao mesmo tempo que você faz adesão, ela também traz para a universidade responsabilidades de metas, indicadores que nós temos que acompanhar e cumprir. O nosso quadro Campi Avançados de hoje também traz um exemplo de ação coletiva voltada para a preservação do meio ambiente. Vamos direto para uma conexão com a cidade de Ituiutaba, com a iniciativa Goiabal Vivo. Olá, nós somos do coletivo Goiabal Vivo, um grupo que foi criado por alunos das Ciências Biológicas e da Geografia, aqui da Universidade Federal de Uberlândia do Campus Pontal. E essa mata, essa área verde atrás de mim, é o Parque do Goiabal, que é a única área verde do município de Ituiutaba. Há alguns anos, o parque era muito utilizado como zoológico, que recebia todos os recursos da prefeitura para o seu bom funcionamento. E era muito frequentado pela população, que vinha aqui utilizar tudo que o parque tinha a oferecer, que eram, além dos animais do zoológico, os animais de vida livre, as trilhas, os lagos e todo esse ambiente de natureza que o parque proporciona. Mas de uns anos para cá, com o descaso da prefeitura, o parque chegou onde ele está hoje, que é num completo abandono. Não existe mais o zoológico, a grande maioria dos animais de vida livre que tinham aqui desapareceram por causa principalmente da degradação do entorno do parque. E por causa desses e outros fatores, a população parou de frequentar. E foi por causa disso que nós criamos o coletivo, no intuito de tentar a revitalização do parque. A gente tenta isso através de reuniões semanais, debates com tanto os alunos da universidade quanto com a população do entorno do parque. Fazemos visitas nas escolas para trabalhar a educação ambiental, visitas guiadas no parque com os alunos das escolas, além, é claro, de ministrar oficinas e minicursos, como por exemplo a confecção das placas que nós colocamos. E no mais é isso, apoiem a nossa causa.
Voltando a falar sobre meio ambiente, então, olha só, segundo pesquisa de 2018 do Instituto Acatu, 76% dos brasileiros não praticam o consumo consciente, né, e que não também praticam hábitos sustentáveis. Professor, nós estamos falando de iniciativas individuais, que são importantíssimas, falamos de vários exemplos, mas quando a gente fala de forma global, os grandes impactos ainda são gerados pela indústria, pelo agronegócio, na sua visão, o que mais impacta hoje no meio ambiente? Olha, na verdade, a atitude do governo, por exemplo, de tomar uma iniciativa, de entender que deveria se retirar do Acordo de Paris, por exemplo, isso gera estímulos contrários à preservação ambiental. Faz com que os diversos setores que estão envolvidos, se preocupando com o tema, se sintam mais afrouxados, né? É exatamente isso que tem acontecido, por exemplo, com os grandes temas brasileiros, a questão da atmosfera, né? A questão da água para absorver, para consumo e também para produção industrial, porque na verdade a água, por exemplo, ela se tem um nível de contaminação, ela precisaria passar por um processo de tratamento que é diferente, né? Nós não temos processos que removam a composição química quando essas águas têm substâncias químicas anexadas ou compondo a sua característica. Tanto é que na época em que nós tivemos as manifestações de rua, aí o presidente disse que precisava saber se o pessoal sabia a fórmula da água, né? Aí os estudantes perguntaram, antes ou depois da sua autorização de lançamento de agrotóxicos? Porque, veja, só neste ano nós passamos a ter mais de 190 novos componentes autorizados, né? E com isso, evidentemente, que o tratamento de água não pode mais ser aquele tratamento primário que habitualmente tem nas nossas cidades. As nossas cidades têm coleta, tem um trabalho bem feito. No caso, por exemplo, de Uberlândia, nós temos um trabalho bem feito pelo DEMAI, mas acontece que o DEMAI não tem capacidade de verificar a composição química dessas substâncias outras que são anexadas. Aí alguém vem e diz, não, mas essas substâncias já estavam, foi só mudança de rótulo. Mas por que mudou o rótulo? Porque mudou também a composição desses componentes. E eles são cancerígenos. Nós temos estudos no Brasil inteiro mostrando o aumento de doenças gravíssimas, seja o câncer, seja doenças mentais, seja doenças no setor reprodutivo. Isso tudo tem um impacto enorme sobre a sociedade brasileira. E nós temos que nos preocupar com isso. Quer dizer, o governo brasileiro tem que tomar para si a responsabilidade de lutar contra uma forma exploradora dos componentes da natureza. Hoje, por exemplo, nós estamos considerando que vale a pena chamar de meio ambiente mesmo, porque é meio, porque o ambiente inteiro está praticamente sendo removido a cobertura vegetal. O clima está mudando, tá certo? E eles argumentam que não, que os setores governamentais, que não está havendo mudança climática, que não tem efeito estufa, e nós sabemos que está havendo mudanças muito significativas. Essas mudanças significativas poderão ser de caráter natural, mas implementadas e estimuladas por ações antrópicas. Então o Brasil é um país que tem uma posição de liderança mundial no tema ambiental, e assim ele tem que continuar sendo. Nós não podemos perder essa possibilidade e aproveitar os avanços das experiências individuais e coletivas. Agora, o modelo que nós adotamos no Brasil para a política de desenvolvimento não é bom. Não há desenvolvimento sem meio ambiente tratado com dignidade, com seriedade. É fundamental tratar bem o meio ambiente para que nós possamos ter políticas de desenvolvimento e bem-estar social, qualidade de vida para todas as pessoas, seja na cidade, seja no campo. Agora, é verdade que, por exemplo, no que diz a água, quem mais consome a água que é captada é o setor rural. Não é? O setor rural é o que usa a maior quantidade de água e ele precisa ter a garantia das reservas legais, das áreas de preservação permanente. Nós não podemos absolutamente aceitar a proposta do Fábio Bolsonaro, né, de acabar com as reservas legais. Isso é um absurdo. E da mesma forma que o governo deve ser exemplo, né, Bernardo, também na iniciativa privada, uso de tecnologia e inovação para o bem. Também se espera também que os empresários sejam cada vez mais atentos a uma tendência mundial de preservação do meio ambiente. Nos preocupa muito aos empreendedores desse país, já falei no início, essas mudanças de regra
causa uma insegurança jurídica muito grande. Voltando aí à questão das reservas, da preservação de matas ciliares e APPs, etc., nos rios, hoje nós temos tecnologia que, com a capacidade hidrelétrica instalada no país e a capacidade fotovoltaica que a gente pode montar no país e fazer um balanço entre essas duas partes, gerando energia de dia e intensificando produção hidrelétrica à noite, mais a questão da energia eólica. Você não precisa mais, para aumentar a capacidade de energia no Brasil, inundar e desmatar, acabar com nenhum tipo de árvore, etc. Você não precisa mais de remover populações ribeirinhas ao longo dos rios, mexer com população indígena, mexer com até mesmo deslocamento de cidades. Então a tecnologia hoje ela está disruptiva, ela está mudando, e o que nos preocupa é que o mundo está mudando. A matriz energética hoje, quando você usa derivados de combustíveis fósseis, o petróleo no caso, até mesmo da cana-de-açúcar, o álcool como um todo, o etanol, para se locomover, o mundo está mudando. Os carros elétricos chegaram e o Brasil ainda está discutindo perfurar pré-sal. Então, assim, isso na questão da indústria automotiva. Existem muitas coisas novas acontecendo no mundo e o governo, infelizmente, não é só de agora, parece que existe uma certa estagnação de muitos anos para cá, negar o conhecimento científico, negar a inovação. Isso nos preocupa porque o Brasil, mais uma vez, vai ficar na contramão da história e vai ver o bonde passar, infelizmente. Bernardo, muito obrigado por todas as suas considerações aqui. Hoje tivemos 2 ambientalistas, o Bernardo Giacomini e também o professor Cláudio de Mauro. Obrigada também pela sua participação, professor. Eu estou muito feliz de ter vindo com você e estar junto com o Bernardo, que é meu amigo querido. Bom, essa pauta, essa agenda ambiental aqui também estará sempre presente no Jornal da UF. Não só hoje, porque é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas porque meio ambiente, sim, é prioridade e deve ser na vida de todos nós. Bom, o Jornal da UF fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã.